o Karl Marx, é verdade que se afastou do judaísmo, mas não se afastou tanto da religião, porque ao prometer enfim, aquela utopia da sociedade sem classes enfim, passando pela tragédia da ditadura do proletariado, não se afastou muito do ideal messiânico. Mas enfim, é outra se levamos a outra conversa. Eu gostava de, em relação àquilo que o José Leitão disse, eu estou inteiramente de acordo. Quer dizer, eu acho que de facto nós podemos e devemos questionar as leis iníquas. Mas eu acho que o fundamental é sempre atuar, não através do aparelho legislativo, porque muitas vezes as religiões têm tendência, e sobretudo as religiões que estão próximas do poder, e a religião cristã teve, a religião judaica está neste momento também relativamente próxima do poder em Israel, e eu acho que o fundamental sempre, há uma tentação de agir através do Estado ou das suas instituições relacionadas com o Estado. E há uma perda, há sempre uma perda aí, que é a perda da voz junto dos cidadãos, que é insubstituível. E eu acho que a separação, seja, enfim, chamamos de laicização, mas, portanto, a separação da religião e do Estado tem essa vantagem que obriga os agentes das diferentes religiões a lutarem pelas suas próprias convicções e a defenderem-nos no espaço público. E isso é insubstituível e absolutamente é o melhor caminho, porque senão, quer dizer, substituir a luta de ideias, as convicções, a defesa dos valores religiosos e éticos, substituí-los por... eu vou dar um exemplo que não tem nada a ver com isto, mas que no fundo também se pode compreender. Por exemplo, há uma tendência na Europa de passar tudo, como se sabe, através das leis. Por exemplo, a questão do negacionismo em relação ao Holocausto. Eu, por exemplo, eu não defendo isso. Eu não defendo que cada pessoa que diga que o Holocausto não foi importante, ou que não existiu, ou que seja imediatamente presa, e eu não acho que seja essa a melhor forma, de facto, de as pessoas compreenderem, do público, das populações compreenderem o que é que foi de facto o Holocausto ou não. Nós temos uma tendência a legislar constantemente e, de facto, leis inúteis dificultam as leis necessárias, quer dizer, prejudicam as leis necessárias. E, portanto, eu acho que a legislação é uma coisa, evidentemente que é necessária e tudo isso, mas nós temos esta oportunidade, exatamente por não, nós, como digo nós, quer dizer, confissões religiosas, enfim, temos esta oportunidade de não estarmos vinculadas a um Estado com capacidade legislativa para podermos ir à luta e defender os nossos valores e as nossas... Portanto, acho que esse que é, de facto, o terreno de eleição, apesar de, evidentemente, podermos sempre questionar também legalmente, através dos tribunais constitucionais, como disse, tudo isso. Mas este, de facto, é um terreno... Em relação à questão que colocou há bocado, portanto, sobre a questão da raiz cristã na Constituição Europeia ou na portuguesa, eu digo que eu defendi, aliás, escrevi até sobre isso, defendi que devia estar a raiz cristã na Constituição Europeia. Porque é histórico, é um facto. Quer dizer, eu não acho que se deva apagar isso. Nem acho que isso melindre seja quem for, nem coorte nenhuma liberdade religiosa de seja quem for. É uma realidade. A raiz judaico-cristã, a raiz cristã da Europa é um facto. O que não quer dizer que não tenha havido ao longo da história outros contributos do Islão, etc. e tudo isso. Mas, portanto, isso não mais uma vez... A liberdade religiosa não tem um conteúdo negativo, não é suprimindo a voz do outro que nós temos mais voz. É, ao contrário, defendendo a nossa voz. E, portanto, não me choca nada, não me chocaria nada, e acho que foi um debate
ridículo. Desculpem esta expressão, mas acho que foi um debate péssimo. Esse debate cheio de, como é que é dizer, no fundo, na minha opinião, não se quis melindrar, sobretudo uma religião que tem cada vez mais força na Europa, que é a religião islâmica. E eu acho que é errado, porque provavelmente os próprios muçulmanos não se importavam nada que aquilo estivesse lá escrito. São os próprios, muitas vezes são as próprias pessoas de origem, neste caso a origem, ou de raiz cristã, que não querem, que acham que não deve estar. E é sei lá, e eu acho que é um absurdo. Não vejo esse problema, não me chocaria nada que a Constituição Portuguesa tenha lá também que Portugal se constituiu desta maneira e daquela. Isso não, desde que assegure, e isso é que é fundamental, a liberdade às outras confissões. Pronto. Em relação ao maio de 68, a religião, para ser franca, não estava ali presente, pelo menos na minha participação, e de facto eu participei com o entusiasmo da juventude, mas houve uma coisa que me arrefeceu na altura, o entusiasmo. E isto tem a ver, e não tem, no fundo tem a ver com os nossos valores éticos, de facto. Eu assisti à constituição do Movimento de Libertação das Mulheres em França. E era também devido à própria situação, era um movimento extremamente radical. Ali o Marx não entrava por ser homem, não por ser Marx. E ele próprio dizia. Mas o que me chocou nem foi a questão do Marx, foi outra questão. É que, talvez no radicalismo daquela situação toda, muitas mulheres diziam não queremos ter filhos, porque a maternidade impede a nossa realização como mulheres. E isto sempre me pareceu uma coisa horrível. Porque, na realidade, uma mulher realiza-se, mas uma mulher realiza-se não só através da sua via profissional, etc., mas também como mulher, como mãe, e como esposa, e como, enfim, como mulher, não é? E portanto, essa questão sempre foi uma questão fundamental para mim, e pronto, achei que isso era uma visão completamente incongruente e de facto trágica, porque muitas mulheres saíram muito magoadas com essas ideias do movimento feminista naquela época.